Podia perder, podia ganhar, não entrar em campo. Eu sempre torci para o São Luís, não importava o resultado. Tanto que o futebol de Juí foi um dos maiores em números de atletas, e o Ouro Verde e o Estrela Vermelha conseguiram títulos estaduais, eu acho que até nacional, o Ouro Verde, né? Salve, salve, moçada do esporte! Beleza? Mais uma semana com o tempo todo e a terra vermelha, entrando o mês de setembro, e a entrevista hoje, quem sabe uma das mais agendadas e reagendadas, exatamente pela agenda do entrevistado, que segue na ativa, não no nosso assunto, que ele já pendurou faz mais tempo. Chuteiras e tênis, que ele era bom na quadra e no campo. Um amigo daqueles que a gente põe a mão no fogo, mais de 40 anos de amizade, um cara com uma caminhada, uma linha reta, sempre escolhendo o caminho do bem. Por isso a minha alegria de te receber aqui, Celso Pedro Laendecker. Gurizada chama de Celcinho, e a gente não se chama, né? Tu não me chama de Luizinho e eu não te chamo de Celcinho, porque a gente é anterior a esse diminutivo que foi dado a partir das transmissões de rádio, lá por 84, 85. Onde é que foram esses 40 anos, Celso? Olá, Luiz. É um prazer estar aqui contigo, falando nesse canal que a gente costumou a assistir. Mas realmente, Luiz, esse apelido Luizinho, Celcinho, Luizinho, Ceretinha, veio por causa das transmissões de rádio, né? Mas nunca foram esses diminutivos, entre nós nunca aconteceu. Mas acabou acontecendo e não tem nada contra isso também. Claro, mas tinha o time que daí entrava na quadra, né, com Dudinha, Celcinho, Nelsinho, Ceretinho, Maninho, Darcizinho. Achavam que era, né, só um timinho, e não era, né, Celso? Exatamente. Tu chega a jogar o primeiro municipal de futsal em 83, aquele que ganha o Nostalgia? Não, Luiz, naquele eu não participei. Pois eu também não. Eu comecei no futebol lá no bairro Burtete, São Paulo. Nós começamos ali, eu tinha uns 12, 13 anos, tinha uma turma, montamos o Águia Negra para disputar o campeonato dentro de Leite Municipal. Lembro desse time, E aí ali eu fui convidado para participar da escolinha do seu Bindé, Ademar Campos Bindé, lá no Gaúcho na época, né? E aí fui eu, o Jorge Pagliarini e o Darlan Pagliarini para lá. Fomos treinar e fomos aprovados os três. O seu Bindé disse, não, vocês podem ficar e vão fazer parte do time da Enteleite. Isso é 76, 77? Exatamente, 78. por aí, 76, 77. Tu é 65? 65, exatamente. E aí acabei começando os treinamentos na reserva, e quando começou o campeonato já era titular, né? No tempo do meia-direita, né? Sim. Depois o seu Bindé viu que tinha uma facilidade para chegar no ataque, me colocou mais para frente, e aí a gente foi campeão naquele ano de Enteleite, né? E mais adiante já terminou esse campeonato, acho que a prefeitura, não sei, era o CMD que realizava, acabou terminando essa modalidade. E aí eu comecei a jogar já com 13, 14 anos na Academia Jovem, do Edgar dos Santos, né, o Caieira, bem conhecido na época. E aí ali comecei jogando no segundinho. E logo já assinei no primeiro campeonato, eu tinha acho que 14 anos. Meu pai e minha mãe tiveram que assinar para mim poder jogar. Autorização. A autorização naquela época, né? Eu lembro que o Caio meu pai tinha um bar ali onde hoje é Fashion Center, e o Edgar dos Santos foi lá para eles assinar. E aí dali comecei a jogar. Joguei acho que uns 6, 7 anos na academia, futebol de campo, e aí que surgiu o futsal em Ijuí. Mas eu já comecei jogando no Pederiva, né? Que estava montando um time de futsal para jogar se eu não me engano, era a Copa 150 anos da Revolução Farroupilha,
e tal. Eu comecei um ano antes. Taça Farroupilha. Taça Farroupilha, é. Como é que tu chega no Pederiva? Eu não lembro bem quem me convidou, Luiz, mas eu acho que foi, não sei se não foi tu e o Lauri que me ligaram, foram atrás. Não me lembro, o saudoso Lauri, né, que me convidou para jogar pode ser. Lá. Isso é bem provável. Ele trabalhava no Pederiva. Isso, ele trabalhava lá, né? E aí ele fez o contato comigo lá na empresa, por telefone, tempo do telefone fixo. Já trabalhava, Celso? Já trabalhava. Com que ano começou a trabalhar? eu ajudava o meu pai, né, até os 16, 17 anos. O bar era ali na esquina da rodoviária? Onde é a Fashion Center hoje. Do outro lado? Onde é a Fashion ali Center. Tinha, como eu chamava o bar? O bar do Nelson. Nelson. Então ali, e aí do lado tinha o seu Léo Weber, Sim. que montou uma empresa, uma distribuidora, e eu fui lá para ajudar. E aí eu tinha 16 para 17 anos, e aí acabei ficando até hoje lá, né, com o Gilberto, com o filho do seu Léo, trabalhando na distribuidora até hoje. E aí eu acho que foi feito o contato, fui lá no Pederiva para treinar, e me lembro que o treino era tarde da noite no ginásio lá no Municipal. Aí eu saí da aula, fui lá, e aí realmente, eu acho que era o Manuel Moraes, o treinador, e aí ele disse, não, pode ficar, não precisa nem, né, pode ficar treinando já. Amanhã tem de novo e vem, né? E acabei ficando no Pederiva, acabei jogando. Aquele ano a gente teve jogos épicos, né? O Olímpia e o Tamoio eram os grandes times do interior do estado e tanto do estado inteiro. Sim. Tanto que o Olímpia, logo no ano seguinte, foi campeão gaúcho. 8-5. Né? A gente ia a Santo Ângelo olhar Tamoio e Olímpia jogar, porque ali se tinha os melhores jogadores do estado, né? Então, aí que começou, eu comecei, na realidade, no campo, no início, mas depois eu joguei muito tempo salão. Futsal, né? Primeiro era futebol de salão, e aí eu peguei a transição para o futsal, né? Certo. Com a bola mais leve, fazer gol dentro da área, aquela coisa toda. Mudança, né, de regra. Celso, vamos só recordar o time base, assim, que te vem à cabeça da academia jovem nesse período aí. Tu ficou quase 6 anos lá, tu disse? Mais ou menos isso. Eu lembro que era o Mi, o goleiro. Goleiraço, Goleiraço. O Fio na lateral direita. Na zaga era o Gilmar, o Osório Boratti. Na esquerda, acho que era o Cramp ou o Chibinha. No meio de campo, o Sabiá, o Joel. Na meia, eu acho que era o Ednei, o Sidney, um dos dois irmãos. Timaço, o Chiquinho Zimmer, né, na meia esquerda. Cracaço de bola para a época ali, né? No ataque era o Gilberto, o Ednei, que era centroavante, e o canhoto Fausto. E aí tinha vários outros, tinha eu, e aí o Neu, outros vários que jogavam naquela época lá, né? Salomão na zaga. Salomão, depois veio também. Salomão na zaga, que timaço, cara. É, camisa amarela e preta. Camisa amarela e preta, exatamente. Tu vê, tempos muito bons, mas né? é o outro lado da cidade, como é que tu foi aparecendo na academia, né, cara? Porque o Gilmar... Que tu sempre morou lá, né? Exatamente. Perto do Pole. Sim. O que aconteceu? O Gilberto, que era jogador deles, e o Gilmar eram irmão. Não é a dupla sertaneja, mas é quase. Quem é Gilberto e Gilmar? O Gilmar era um zagueiro forte, que tinha, e o Gilberto era um baixinho que jogava na ponta direita. Esses caras não estão mais aqui. Não estão mais em Juí, foram embora logo depois de Juí. Aí tinha o Irineu Estoqueiro também, que jogava naquele time, né? Que até também saudoso, né? Sim. E eles moravam perto da minha casa. E a gente jogava futebol, ali tinha vários campinhos para a gente jogar. E eles viram que a gente jogava junto, eles disseram, não, tem que ir junto com nós na academia. Ah, mas o pai não vai deixar, não, nós vamos lá conversar com ele. Aí eles foram lá, conversaram, não, se ele vai com vocês e volta com vocês, vai ir. Então eu acabei indo. Depois acabou indo meu irmão, o Luiz também, mas não foi muito tempo. E aí, mas eu acabei ficando bastante tempo, e aí fui para o futsal e acabei me dedicando mais ao futsal mesmo. Né? Tá. Esses campinhos que te fizeram habilidoso, era ali que tu brincava de passar o pé em cima da bola, tu lembra que é um drible característico teu, né? E daí de chutar tanto com um quanto com o outro pé, né? A gente não sabia de onde vinha o tiro. Que o Seretinha disse que eu peguei habilidade driblando meus 3 irmãos. Jogava os 3 contra eu e eu tinha que ficar driblando eles. Quando eu vi, eu tinha essa habilidade. Tu lembra Com certeza. Desse domínio de bola? Eu tinha uma capacidade muito boa
de analisar o que se assistia na TV e tentar fazer a mesma coisa. Então, essa de passar a perna por cima da bola, sair por um lado, tocar por um lado e sair pelo outro, eu vi o César fazer em 83, quando ele jogava no Grêmio. Ele fez o gol do título da Libertadores do Grêmio. Sim. Eu lembro que ele fez isso. O Gerson também um pouco antes, acho que em 81, 82, ponteiro esquerdo também, já fazia essa jogada. E eu vi eles fazer e eu tentava reproduzir isso. Nós tínhamos muitos campos lá, e a gente jogava futebol depois da aula de tarde, quase que todos os dias. Então a gente repetia até conseguir fazer. E viu o Rivelino, né, o passado Rivelino, que dava o elástico. E aí eu consegui também, treinando, fui e consegui fazer também. E fazia tanto no campo como no salão depois. Sim. O salão é mais difícil, que a bola é menor. Ela precisa um pouco mais de espaço para dar o elástico. Então, mas depois no campo dava mais. O campo era mais fácil. Celso, sim. Tu sempre foi fortinho assim, ou tu teve um período que era só um risco? Não, eu tive um período que fui bem magro. Né, assim. Quando jogava na academia e quando comecei no Pederiva e comecei na Selencar, eu era bem magro. Depois, com a musculação, é que veio essa parte de ficar um pouco mais forte, né? Pegar mais musculatura. Era eu, o João Schmidt, o Willy Frey tinha uma academia no ginásio e a gente ia antes do treino e fazia muita musculação. Fazia academia, cara. Eu e o João e tinha mais alguns que faziam. A gente fazia umas 2 horas de academia. Mesmo? Não me lembro. E depois disso. Treinava até as 11 da noite. Então, assim é que se forjou, né, o atleta de futsal que se tinha naquela época. Sim. Beleza. Tu falou de campinhos perto da tua casa. Vocês são de uma turma que... Isso um pouco depois, eu imagino, e até na vida adulta... que tirava o fim da tarde para ir ali no chamado e famoso Guavirova, né? Exatamente. Que hoje é o Góis Carton. É onde está o Góis Carton, ali, na 21 de abril, na Davi José Martins. Que ali teve algum guri que aparecia, né? O Sandro Palharini surgiu ali, o Sapinho jogava ali. Então, vários jogadores surgiram ali, né? Era um campo bem dos mais difíceis de se jogar, porque tinha um declive muito grande, né? E realmente ali se forjava mesmo. Chuque aparecia o Chuque ali, apareceu Jorge Palharini, o Jorge jogou lá também. O Jorge é do tempo que nós jogava lá perto de casa nos nossos campinhos. Depois fomos para ali jogar no Guavirova, que a gente tinha goleira no Guavirova. Nós tínhamos goleirinha de ferro que o Amauri fez para colocar. Nós ia jogar, ele já levava as goleirinhas e a bola. Era com goleira pequena. Pequenininha, era golzinho, não era gol grande. Era só no golzinho. Mas... Muito bom de jogar. E ali também se aprendia a passar bem a bola. Para acertar o gol tinha que conseguir. O gol não era aquelas goleirinhas grandes, era bem pequena. E o campo todo irregular. Todo irregular. E aquilo era para vocês era um Maracanã, né? Nosso Maracanã, com certeza. E a gente ainda jogava e depois ficava lá, conversando mais umas 2, 3 horas a turma. Pô, vê, cara, Sandro Palharini era criancinha ali naquela época. Depois, exatamente. Né? É isso? Isso aí. Os guri do Valdirec, o Leandro jogou. Leandro jogou lá também, que era ali, morava ali perto. Pô, vê só, cara. Juntava, eu me lembro disso. Eu fui acho que uma vez ali, era tão falado aquele campo que eu fui lá dar uma olhada, né? E eu lembro quando começou a construção daí, né? Foi sendo urbanizado aquilo e vocês perderam, porque vocês já eram adultos e ainda iam ali no fim do dia. Eu jogava na Selencar, eu antes de ir no treino da Selencar, a gente jogava no Guaviró, levava o tênis, o material para treinar, jogava ali e ia para o treino da Selencar. Nosso saudoso Raimundo se apresentava ali, exatamente. Foi ali uma grande amizade que surgiu e que a gente criou aquele grupo todo. Tinha o Juliano, que não está mais aí, que é professor em Brasília, né? O Thiago, que é que está no Correio em Porto Alegre. Então se forjou muita gente com caráter, se conversava muito, né? Ficava a resenha depois? A resenha depois, só na conversa, no escuro, no meio ali, sentado, conversando. Não tinha como mais jogar, porque às vezes não tinha lua para jogar, senão a gente jogava às vezes até à noite. Claro, digo, não, essa parte precisa ser registrada também nessa entrevista. Mas vamos lá, futsal e campo, jogava os dois, né? Chegava a jogar de tarde, campo e de noite, tinha Selencar, acontecia? Aconteceu isso. Que loucura, Que loucura. Jogava no sábado de tarde, eu jogava
campo, joguei pelo Ouro Verde, depois ia para o jogo da Silencar à noite. Isso realmente chegou um momento que pesava, né? Já estava com 24, 25 anos aí, e aí a gente já treinava durante a semana. Jogava, às vezes, alguma pelada, né? A gente não tinha aquele cuidado e profissionalismo de descansar adequadamente. Então a gente misturava um pouco as coisas e aí não rendia tudo aquilo que precisava. Então hoje eu acho que tem um conhecimento maior de descanso, essa coisa toda no futebol, e um entendimento melhor também da parte física. Acredito que se a gente tivesse esse conhecimento não teria feito essas loucuras, né? Claro, eu também fiz isso, jogar de tarde, machucar um dedo e ir mudo para o jogo do futsal de noite, porque tinha me machucado à tarde, mas nem imaginava que aquilo pudesse estar prejudicando, né? Mas, Celso, vamos lá. Hoje a gente liga a TV e acha um jogo de futsal numa barbada, ou vai no YouTube, encontra lances, entra no Twitter e encontra jogadas e como marcar. A gente não tinha nada disso. Não tinha nada. A gente ia ver jogo no sábado à noite em Santo Ângelo para ver como fazer, né? Exatamente. Era o nosso lazer. A nossa televisão era olhar os outros fazer. Acho que fomos quantas vezes, ou durante 2 anos, o compromisso era, né? Era do sábado de noite, nós ia a Santo Ângelo assistir os jogos lá. O João, o Raimundo muitas vezes, o Jorge foi algumas vezes. O Jorge algumas vezes junto. O Rui ia foi algumas vezes também. E aí eu era do Olímpia ou do Tamoio o jogo, né? Muito bom de ir lá. Muito bom, o nível era altíssimo, né? Olhamos lá Inter e Olímpia, olhamos Tamoio e Grêmio e vice-versa. Muito jogos. A Caixa, aquela tinha time ainda, né? Vinha os de Caxias lá. A Enxuta jogou lá. A gente assistiu. Eles ganharam da Enxuta 6-2, né? Eu não vou lembrar. O que eu lembro é que eu cuidava como o Odil, o goleiro do Tamoio, fazia a barreira, por exemplo. Né? Paulo Boff pela Enxuta, vou ver como é que esse cara se posiciona. Não sabia, não tinha, ninguém te dizia, sai assim, pula assim, cai assim. Né? E a gente aprendia vendo o jogo lá. Era a nossa televisão, como eu disse antes, né? Olhar os outros como faziam e a gente tentar reproduzir. Isso. É assim que se aprendeu, assim que evoluiu o futebol. Várias profissões evoluíram assim, né? Tentando fazer melhor do que se já tinha. Né? Tu jogou no Ouro Verde, que era outro padrão também. Né? Joguei 1 ano lá no Ouro Verde. Foi o time que eu a primeira vez vi pessoalmente atravessando bola de um lado para o outro, né? Era um outro nível. Eles atravessavam um jogo. Daí, uma noite lá numa daquelas jantas de sexta, me falaram que a turma ali dos Teixeira, eles olhavam o jogo, Copa de 78, aí a seleção brasileira fazia isso, lateral passava pelo ponteiro, né? Essa coisa de copiar, né? Exatamente. O que tinha de novo, mas era o Ouro Verde que fazia. O Ouro Verde inovou, né? No amadorismo, ele trouxe uma inovação para o futebol de Juí, né? Tanto que o futebol de Juí foi um dos maiores em números de atletas, e o Ouro Verde e o Estrela Vermelha conseguiram títulos estaduais, eu acho que até nacional, o Ouro Verde, né? Então eu acho que isso fez com que Juí se transformasse num grande celeiro de bons jogadores, né? Nós tivemos vários aí bem conhecidos, outros nem tanto, mas que também jogavam muito bem. Às vezes não tiveram oportunidade, mas eram bons jogadores também, né? Sim, daqueles que a gente diz até hoje, né? Paulo Perim teria jogado. Teria jogado. Paulo Perim, eu joguei com ele no Ouro Verde, eu estava com 24, 25, ele já estava, acho que com quase 40. Mas era uma alegria ver ele jogar, né? O passe dele vinha perfeito, né? Dominava ela com uma categoria que não tinha. Muito bom de jogar junto com ele, né? No futsal também, né? Eu que não tinha força para lançar, ele dizia, toca em mim aqui. E não tinha, né? Eu fico pensando ele nesse Fluminense de hoje que toca dentro da pequena área, ele tiraria de letra isso aí, né? Não se preocupar, não ficava nervoso, nada, né? Nada. Uma tranquilidade. Muita categoria. Hoje, vindo para casa, vi, ele não me viu, mas eu vi o Betinho Bertoldo.
Esse era outro que não tinha nervosismo no futebol, né? Não. Dominava no peito, girava, saía jogando com uma tranquilidade. Talvez hoje, pelo que eu acompanho o futebol e gosto muito de acompanhar, eu vejo que o futebol hoje, os jogadores estão correndo muito mais. Sim. O dobro do que nós corria na época, né? O preparo físico avançou, as formas de treinamento também. Então hoje talvez não teria tanto espaço para esse tipo de jogador. Eles também se apertariam, porque hoje se chega fácil na marcação. Hoje dizer, mas o cara passa mal porque o outro chega junto com ele, né? Tá bem. Entendeu? Então eu vejo que dificultou muito acertar um lançamento bem feito, né? O passe certo também. Hoje, se tu não dominar ela junto ao corpo, ela andar um pouquinho para frente, o outro já chega e já rouba essa bola. Por isso que é um perde e ganha muito grande às vezes, né? Sim. Então, mas isso tudo veio através do preparo físico, né? Da parte física dos atletas, que evoluiu muito e que dificultou o domínio da bola, o lançamento, né? Mas o futebol ganhou em dinamismo também, né? Sim. Com certeza. Tá, mas o futsal também está exigindo um outro atleta, né? Do que aquele dos anos 80. Aquele não joga mais, Luiz. Hoje, nesse futsal que tu olha aí, que é 2-2, é um giro só, é uma loucura, não tem... É uma loucura. É uma loucura o futsal de hoje, né? Tu olha na TV ali, na Sport TV, tu tem que ter um preparo. Por isso que hoje troca quantas vezes quiser. E a hora que tu quiser, não precisa nem avisar o juiz. Por quê? Porque é uma intensidade e uma velocidade absurda. Então tem que ser assim para que aconteça o jogo. Senão... Quase um outro jogo, se vai comparar com a gente. Né? Não, bem diferente, né? Daquela época para essa de hoje. Poder voltar devagarinho, lá da frente, depois não tem mais. Respirando, isso. Né? Eu lembrava que o Júlio Fiorini dizia, vem respirando. Hoje não tem isso. Que vem respirando. Exatamente. Muito bom. Celso, de recordação, assim, de algum lance, de algum gol, alguma conquista... Salão e uma campo, para a gente fechar essa primeira parte aí da conversa, o que te vem na cabeça? Pouco tu falou dessa Taça Farroupilha, jogos épicos, né, com tamoio, né, no futsal, algum gol que tu puxou de um lado, chutou de outro? Gol assim, Luiz, fiz muitos gols no nosso, tanto no ginásio aqui como fora, porque além de jogar um campeonato municipal de Juí, né, e jogar o campo e o salão, eu também jogava Augusto Pestana, jogava Catuípe, Santa Bárbara, joguei em Cruz Alta também, então Santo Ângelo cheguei a jogar. Então, meio de semana? Era direto, né? Então eu quase não conseguia estudar à noite pela dificuldade de tanto compromisso de jogo à noite, né? Sim. Então, mas consegui terminar o segundo grau ao menos e depois tentar uma faculdade, mas era muito compromisso e isso também dificultou. Eu com 26 anos, 27, já estava com os tornozelos, joelho, né, musculatura. Eu tive dos músculos da perna esquerda, eu tive 13 distensões, né, por causa desse exagero de jogos, né. Então chegou um ponto que quase não conseguia mais jogar 2 jogos seguidos sem dar uma distensão. Sim. Então isso foi o desregramento desenfreado, sim, né? Sim. Então, assim, gol mesmo, eu lembro de um que a gente, jogando pelo Pederiva, acho que foi contra o Tamoio, né? Que o Ideraldo toca no fundo, e um grande marcador, que era o ala esquerda do... Batata? O Batata depois jogou com nós na Silencar. Não, o Marqueta. Marqueta veio jogar com nós. Tamoio, tu diz? Joãozinho, marcador do Tamoio. Um grande marcador. Eu não tinha conseguido passar nenhuma. Aqui tempo que eu jogo aqui. Eu não tinha conseguido passar nenhuma vez por ele ainda, né? Tanto que o Manuel já estava me avisando que eu ia sair. E no lance eu consegui vencer ele que a gente chama no Amag, né? Dá um lado e fui para o outro e bati no canto embaixo do goleiro, no contra-trave, e a gente ganhou 3-1 aquele jogo. Acho que foi contra o Olímpia, contra o Tamoio. 3-1 aqui no nosso ginásio.
Foi um grande jogo. Imagina, e um gol também num grande jogo. Bacana, né? boa As duas recordação. coisas juntas. Lembro, acho que foi 3-0. 3-0 ou 3-1? Agora acho que é 3-0. Eu acho que foi 3-0. Né? Foi lá, nós perdemos. E ganhamos aqui. Lá 5-1 e aqui precisava fazer aí mais um gol para levar para a prorrogação, né? Faltou um gol. E no campo? No campo, Luiz, eu me lembro, eu joguei no Flamenguinho da linha 3. Eu me lembro que eu fiz um gol à noite. Qual o Flamenguinho da 3? Lá embaixo do Sereta. Da 4? Da 4, isso. Lá da 4. Jogou no Joguei para eles lá. 2 anos lá. Pô. O Sereta estava comigo na Silencar e me convidou para ir para lá, né? Aí eu acabei indo, né? E aí joguei lá. E aí fiz um gol de falta, né? Ali no São Luís. Eu fiz acho que uns 3 ou 4 de falta. Batia a falta no campo. Por cima da barreira, naquela goleira que dá na 21 de abril, quase na gaveta do Marcos Schirmer, era o goleiro, acho que do Ouro Verde. Eu estava no Flamenguinho. E a gente ficou em terceiro lugar na decisão. Depois era Ijuí e Mas, eu acho. O interior vinha para jogar exatamente, com a acho que foi isso. Cidade, bacana. Isso. Boa, e aí, boa. Um gol muito bonito de falta. E o estádio estava cheio. E isso era muito bom do nosso amador na época, né? O São Luís lotava, né? Quando tinha esses jogos finais do nosso amador, né? Foi aquele período sem São Luís e que exatamente. Deu um boom, né, no amador. Tu falou há pouco com 26 já, essa série de lesões, tu jogou mesmo até que idade? Até os 26, Luiz. Depois aí, só Vila Velha. Daí eu joguei aí só com 26 anos, mas comecei lá com menos de 14, né? Sim. Então tive que encerrar com 26 por causa do excesso de lesões, né? Campeonato, isso não jogou mais daí. Depois eu tentei jogar, Luiz, um veterano quando eu tinha 40 em 2011. E eu fui arrancar no ginásio, e rompi o tendão. Aí tive que fazer cirurgia e aí tive que encerrar de vez. Tudo por causa disso, desse excesso do passado, talvez também complicou e arrebentou 100% o meu tendão. Sente falta? Tem vontade de jogar Com uma certeza. bola? Nossa. Olha alguém jogando assim num futebol 7, dá vontade. Dá vontade. Eu às vezes vejo o meu netinho, né, ele com a bola lá, a gente dá balãozinho e tudo, né? E aí volta aquele tempo de jogar e tal. Mas a gente vê que a idade já não permite mais tanta aventura, né? Tudo tem seu tempo, né? Eu sempre digo, se eu conseguisse não me machucar tanto, eu acho que eu conseguiria jogar. Sim. Mas por causa da diabetes também, ele dificulta um pouco a questão de não se machucar. Ela propicia o músculo perder muito líquido, né? Me parece que é isso. Mas tu leva sob controle? Sim, tenho mantido um pouco de controle nela. Sim. Que é difícil, né? É difícil. Silenciosa, não dá sinal de nada. Não é nada. Mas quando tu vai medir, tá lá 200, 260. Fica fácil quando dá 150, 130. Mas já tem que fazer eu faço insulina. Faço insulina de manhã e à noite. Tu já viu, cara. Não passa mais. Não passa mais. Celso, beleza, agora vamos para uma fase que pouco tu disse, tinha que pedir pro teu pai para ir jogar na academia, mas para ir até a Baixada ali, ele deixava, ou tu escapava de casa. Assim, tu também era guri, né? Sim, ali, era. Quando tu eu ia até 77, o São Luís fechou em 77. Isso. Eu saía do Polivalente, que eu estudava, eu ia no São Luís, terminava o de treino ali por 5h30, 6 horas, eu ia lá, os goleiros ainda estavam treinando, era o Volney, o Jorge Glitz e o Gato. Eu ia lá juntar bola, porque não tinha, assim... Preparador de goleiro. Não tinha. Era um treinando o outro, né? Não tinha um treinador de goleiros, né? E aí a gente ficava juntando as bolas. Ia eu, mais 3, 4 lá do colégio, juntar a bola para os goleiros lá. Acho que o treinador, se eu não me engano, era o André Heinz ou era o Guinzoni. Agora eu não tenho bem certeza. 7 e 7, tinha 12 para 13 tinha o Jaime Mônaco que jogava, que eu lembro. Quem mais? Ivan Honorato, Ivan Cardoso. Certo. Né? Até liguei essa semana para ele, para o Zorro, para trazer aqui, né? Peguei o celular dele, mas não atendeu.
Ah, trazer, né? trazer. Nosso Ivan Cardoso, Ivan Cardoso, Zorro. Mas tu já tinha essa atração, Sim. sabia da existência do São Luís. Eu fui em alguns jogos. Eu ia quando era criança com meu pai nos jogos também. Tu ia com o pai. O pai já gostava. Meu pai gostava do São Luís. Viu? Então. E a gente ia nos jogos. Eu me lembro de assistir São Luís e Guarani de Bagé. No Guarani não, Grêmio Bagé. Grêmio Bagé, o São Luís ganhou 2-0. O Grêmio Bagé já jogou a primeira divisão lá em 76, Isso. 77, né? Tu ia com ele. Eu ia, claro, eu ia no jogo. Fui assistir São Luís e Grêmio também, quando o Odair era o ponto esquerdo do Grêmio, o goleiro era o Serras, né? E eu me lembro que o Grêmio ganhou 1-0, o gol do Alcindo. Sim, Estrela de Belém. Aqui da Venâncio. Da Venâncio de cabeça. Sim. O Ortiz cobrou escanteio e ele fez o gol de cabeça. No fim do jogo. Acho, certo. O goleiro era o Volney. O Volney do São Luís. Volney, Nico, Lorival. Nico Asman, né? Lorival. Tu já tinha essa familiaridade com a Baixada. Eu sempre gostei muito do futebol, né? Desde criança, sempre gostei muito e me identifiquei. Meus outros irmãos não tinham essa identificação. O meu irmão Luiz depois foi correr rústica e tal. Eu sempre fui pelo futebol. Sim. Né? Daí lá na Baixada, aquilo era o teu fim lá era o meu lugar. Ia lá, via esses goleiros ainda treinando. Entrava por uma porta, ali na lateral, no São Luís, era lá na social, do lado era de madeira, tinha um portão que entrava e onde tinha umas camas que os jogadores dormiam ali na época, né, os que não eram daqui. Sim. E aí tu atravessava e saía ali perto do campo. Sim. E aí entrava ali e nós íamos ali ajudar os goleiros a juntar bola ali. Tá, aí 7-7 fecha o São Luís. Acho que foi o jogo contra o São José ou Novo Hamburgo. Perdeu 1-0. Isso. Perde e aí o São Luís caiu para a segunda divisão. Jogo noturno, isso eu me lembro. Exatamente. Eu não entendia direito. Eu também não entendia muito bem. Como assim licenciou? Que o Peronde falou, né? Não está rebaixado, mas vamos agradecer, vamos pagar essas contas. E ano que vem não tem futebol. E aí veio aqueles caras jogando todos no Ouro Verde, no Estrela Vermelha, cara. Né? Que daí todos era aquele... O Ataíde foi para lá, Ivan Norato estava lá, o Cardoso acho que também foi. Daí o Nico, essa turma toda, acho que foi jogar e virou aquela loucura. O Estrela Vermelha. E que foi campeão da Copa Arizona, eu acho, né? E foi logo campeão, 7-8, né? Por aí, 7-7, 7-8. Aqui na montanha. Isso. Isso tudo tá aí, tu começa a acompanhar também. Exatamente. Academia Jovem, eu acho que quando eu estava lá, eu não estava inscrito, mas também participou da Copa Arizona, ou Copa Dreyer, não me lembro o nome, e o Dunga jogava na Academia Jovem. E jogou? Jogou lá. Campeonato. Eu lembro que um jogo que nós jogamos na Baixada, o São Luís ganhou do Porcelana de Guarani das Missões 1-0, gol do Dunga de fora da área. São Luís não. A Academia Jovem ganhou 1-0 no campo do São Luís, ali na Baixada, do Porcelana de Guarani das Missões, 1-0. Então jogava essa taça Copa Arizona, Ouro Verde, Estrela, Academia, Atlas, São José, todos se inscreviam? Eu acho que era assim, Luiz, eu não lembro bem, porque eu não cheguei a jogar, não tinha idade para jogar, mas eu lembro de... Não, porque eu tenho recordação disso também, que não, a gente sempre destaca, né, os que ganharam, mas as primeiras fases tinha a presença dos outros. Dos outros, exatamente. Dunga fazendo gol pela Academia Jovem contra o Porcelana de Guarani das Missões. Eu lembro bem desse jogo. O Irineu, até o estoqueiro, né, que nos deixou, ele estava machucado, ele trabalhava na Imasa e estava assistindo o jogo. O Irineu é o Nenel. Nenel, isso. Falecido recentemente, também, né? Se foi cedo. Né? E ele tinha machucado a perna, ele era titular do time, naquele dia ele não jogou. E aí eu fui com ele no jogo, assistir, que foi toda a torcida da academia lá, né? Era um domingo de manhã, se eu não me engano, esse jogo no estádio do São Luís, ali no 19 de outubro. E o Dunga jogava no meio. Né? Jogava de volante, exatamente. Chutava de longe. Chutou de fora da área. Se eu não me engano, foi de fora da área, a Academia Jovem ganhou 1-0.
Tu já pensou, cara? Que a gente também, né, tem a mania de vincular, linkar o Dunga com o Ouro Verde, que foi o último time dele, né? Exatamente. O pessoal de Coronel Barros diz, não, o Dunga jogou aqui, jogou no Ipiranga, né? Bacana. Vamos ver se um dia a gente consegue conversar com ele também. Celso, bom, daí passa esse período até 85 e daí vem aquele movimento de volta do São Luís. Já que tu andava em 86, tu foi na montanha fazer teste também? Não? Com certeza. Ou não precisou fazer teste, que ali tu já era um cara conhecido, né? Já era. Com o Paulo Josviak, o Elevir lá, como é que foi aquilo? Não, eu fui lá, só que naquele ano, como eu fazia aniversário em junho, não poderia participar do Sub-20, né? Aí acho que foi o Paulo Josviak que disse, vai lá embaixo e fala com o Valdir Barrichello para te jogar talvez no profissional que eles vão montar lá. E aí eu fui lá, aí tava acho que era o Plínio, que era de fora, né? Chico e o Plínio de fora. Eu encontrei, estavam por ali, cheguei a conversar com eles e tal. Aí eu disse, pois eu vim para conversar também. Ele disse, pois acho que foi o Plínio que disse, acho que eles estão dando só uma ajuda de custo de meio salário. Eu já estava começando a trabalhar, ganhava um salário. Não, mas nem vou falar com o Valdir Barrichello. Acabei voltando fui trabalhar e não quis mais saber do profissional. Tu era 65 e fazia aniversário em junho, isso, cara. Por isso que eu não joguei aquele ano. Sim, eu sou de outubro, isso. Eu pude ainda jogar. Tu pôde jogar ainda. Aquele único ano, eles seguiram, era o mais velho. Exatamente. Eu estava na turma, treinei junto acho que umas 2 semanas, mas depois, por causa da idade, quando veio a definição da idade que tinha que ter, né, o corte, aí eu fiquei fora. Tá. Mas vai acompanhar esse São Luís, acompanho, 87, sim. 88. Eu perdi um jogo do São Luís. Tu não estava na Batalha de Santa Rosa? Não fui lá, mas estava no jogo aqui, de 1-0, gol do Betinho. Sim, golaço no Oswaldo. No Oswaldo, né? Exatamente. Diga. Aquele que depois veio jogar no São Luís, né? Oswaldo. A gente fez eu tô com um amigo aí, fazendo uma recuperação histórica, né, do São Luís e buscando não sei se tu não respondeu essa seleção, eu não te pedi um tempo atrás. Pediu. Então, tá muito bacana isso e tá virando um documento histórico, porque, por exemplo, e eu botei o Oswaldo, né? Para mim, como ele era um filhol, né? Sim. Ele e o Jânio. Daí, claro, tá ganhando o Jânio, né? Mas eu ia te contar, a gente tem ali a seleção do João Paiva e do seu Bindé, né? Que não estão mais conosco, cara. Sim. Eles fizeram a seleção deles e a gente não publicou isso ainda, né? Mas tu foi porque tu acompanhou, sim, né? E claro, tá valendo de todos os períodos, tanto que tu vai pegar o Guto Valduga, botou lá um cara que eu nem sei quem é, Volney Cachorro. Tu lembra desse cara? Guto diz que foi o maior jogador que ele viu. O Guto é diferente, né? O Guto precisa escolher alguém que ninguém conhece. Eu não lembro desse. Né? Mas é isso, tem daí umas peculiaridades. Né? Mas o Oswaldo, sim, e o Jânio daí aparece como Oliveira, para os mais novos Oliveira também. São grandes goleiros que teve o São Luís. O São Luís foi jogar a Série B, né? O Série A do brasileiro. Sim. Pelo Joinville, né? O Oliveira, sim, cresce depois, vai jogar no futebol paulista. Bom, daí tu continua ali indo, anos 90. Isso. Se associa. Eu me associei bem depois, Luiz. Depois. Mas indo a jogo. Nunca perdi jogo do São Luís. Dificilmente não ir num jogo do São Luís. Aqui. Dificilmente. Tá. Até se aproximar tanto que vira... Até que o Bevilacqua, o João lá do posto... Foi ele também. Me convidou, ele disse, Celso, tinha que ajudar o São Luís. Eu disse, mas eu viajo bastante, João, não tem como. Ele disse, não, mas vai de conselheiro fiscal. Eu disse, tá bom, coloca meu nome lá. Aí acabei sendo eleito, né? Lembra o ano, Celso? Cara... Já nos anos 2000? 2000. O presidente era o Sadi Pereira. Do clube. Fiquei 3 anos... No conselho? Era eu, o Balim, aquele lá do Bebidas e Companhia, como é que é o... O Afonso Conrad.
Aí tinha como é que era o nome dele? Irmão do Hélio Chu. Sim, o seu Chu. O Chu. E tinha mais um que eu não lembro quem era. E aí eu acabei... Erno Chu, isso aí. Aí tinha... nós éramos entre 5 lá e acabei ficando presidente. Ele elegeram... E o Cláudio de Jesus era o presidente do Conselho Anterior. Eu peguei do Davi dos Santos, né? E fez gol no Davi dos Santos. Barbaridade. Esse deve estar jogando ainda, né? Ele não está mais aqui, mas acho que não está, né? Não, acho que não vi mais ele. Mas gostava, né? Gostava de jogar. Celso. Não, aí eu fiquei presidente, aí fiquei os 3 anos com o Sadi, presidente do Conselho Fiscal, aí assumiu o Pitol, ficou mais 3 anos, fiquei os 3 anos com o Pitol também. E aí saí para ser vice financeiro do Lauro Haas na eleição aquele ano da pandemia ali, que logo entrou a pandemia, né? Isso, então, 3, 6, ficou ligado de 9, 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Tá, que experiência é essa, entrar e poder ver de perto aquilo que por vezes tu criticava lá fora, ouvia os outros criticarem? Eu fui um torcedor do São Luís que jamais critiquei o São Luís. Podia perder, podia ganhar, não entrar em campo. Eu sempre torci para o São Luís, não importava o resultado. Porque uma coisa é importante a gente ter como cidadão, ser coerente contigo mesmo. Você fazer as coisas para ti, para a tua cidade, para o teu estado e para o teu país. Então eu sempre pensei que eu tinha que torcer sempre para o time da minha cidade. Porque quando eu fui jogador, eu não gostaria de jogar na Silencar, no Pederiva, no Ouro Verde, na Academia Jovem, e ter alguém torcendo contra, aqui da cidade, né? Então eu sempre torci pro São Luís, né? Desde que me conheci, assim, torcedor mesmo, ali quando o São Luís voltou em 86, realmente torcedor do São Luís. Uhum. E tenho isso como exemplo também para os meus filhos. Jamais comprei uma camisa de Grêmio, Inter ou qualquer outro time que fosse para os meus filhos. Sempre o presente que eu dei para eles, vocês querem uma camisa de time? A única que eu dou é do São Luís. Uhum. E eu dava e não tinha reclamação. É São Luís. Tanto que hoje todos também torcem pelo São Luís, né? Todos eles. Então, eu sempre fui do São Luís, não importava quem fosse da diretoria, não sei lá quem fosse. Mas depois vim ajudar o São Luís também, dar minha contribuição no Conselho Fiscal, na vice de Finanças na época, ali com o Lauro, né? Pegamos um período muito difícil, que foi a pandemia, né? Sem renda de sócio, caiu de Copa, sem poder ter muito contato, vender na loja do clube, sem ter torcida. Então foi um período muito difícil. Uhum. A ginástica que se fez para tocar o futebol foi um negócio assim incrível, né? E o Lauro, né, ali acabou na segunda gestão largando, mas ele tem um mérito muito grande de ter conseguido passar aquele período da pandemia, né? Eu acho que ele foi um grande articulador, né, de novas ideias. E nós, da diretoria ali também, éramos pessoas que dávamos ideia, ele aceitava, ele concordava com algumas, outras não, ele tocava, né? Mas nós conseguimos sair daquele marasmo que foi a pandemia e trouxemos o São Luís até o fim do mandato do Machado ali, com saldo em caixa, né? Muito bem administrado, tanto pelo Lauro como pelo Machado também no final ali. Então, eu dei a minha contribuição, acho que depois acabou acontecendo a eleição, e coisa que nunca tinha acontecido no São Luís, né? A disputa, né? E aí eu acredito que foi um marco também para o São Luís, né? E vejo que não foi, assim, uma coisa tão ruim, né? Sim. Aí você consegue ver o que um propõe, o que o outro propõe, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Então, se julga lá depois
no que se conquistou, no que se deixou de fazer, no que se fez, né? Então eu vejo que isso também é salutar. Na democracia é assim que funciona, né? E você, né, nós que perdemos, eu, por exemplo, não dou opinião em nada do que a diretoria está fazendo. Pelo contrário, né? Se vejo que não é daquilo que eu pensava pro futebol, que eu era candidato na chapa. Não faz movimento por debaixo dos panos. Não faço movimento nenhum nada. Por debaixo. Não faço nada disso. Eu sou torcedor do São Luís. Perdemos a eleição, deixa eles tocar. Assim como eles pensaram o futebol, como eles pensaram o clube. Qual era a tua função na chapa? Vice de futebol. Vice de futebol. A nossa ideia era totalmente diferente do que eles fizeram. Mas não vou criticar eles publicamente ou não vai, sem falar. Se eu te perguntar agora para avaliar a gestão do de jeito nenhum. Wilson. Porque isso na democracia é assim que funciona. Você tem que dar oportunidade das pessoas propuseram alguma coisa, foram eleitos, deixa eles tocar do jeito que eles acham que tem que tocar. Claro, tem lá o Conselho Deliberativo, que é para fazer a correção, de repente, de algum desvio. Nem para isso eu não concorri agora na eleição. Deixa eles tocar, né? Então, não sou crítico dessa parte, né? Porque eu sou torcedor do São Luís. Não me importa se perdi, se ganhei na eleição. O que é importante é o São Luís evoluir, é o São Luís crescer, né? É se manter na primeira divisão e até uma divisão aí, uma série C, uma série B, né? No futuro. Esse sempre foi o meu sonho, de ajudar o São Luís a chegar numa divisão superior, né? Celso, eu queria só aproveitar ainda a conta para quem nos assiste. Até aproveitar para agradecer, passando fácil, já chegando a 550 inscritos no canal. Tiago bota aí o sininho e a gente, né, vai a sinetinha para marcar, para receber os vídeos, as entrevistas da semana. Conta para a turma que está nos assistindo o que diziam lá teus colegas de diretoria. Eles achavam que tu vazava informação para mim, né, pela nossa amizade. Tinha isso? Tinha. Assim, não diretamente, mas... Quem é que contou isso? Mas a gente é tão profissional que nem isso a gente não mistura. Não, né? não. Na minha empresa eu também procuro ser assim, no trabalho, né? Então na empresa e também na minha vida. Isso aí. Não adianta. Por isso eu tenho essa liberdade de te falar. Se tu tivesse me priorizado informação de contratação e tal, nós não ia tocar no assunto. Exatamente. Mas de tanto respeito que um tinha pelo outro, eu nem tocava em assunto contigo sobre isso. Tu sabe o que aconteceu uma vez? Sandro Pagliarini abriu o e-mail dele, quando ele era gerente de futebol, no meu computador, no meu trabalho, e deixou. Eu fui lá e desativei a senha dele, e era ali que ele estava negociando com os jogadores, em respeito a ele, cara. Eu não queria ganhar, assim eu não quero ganhar notícia. A notícia assim não tem valor, né? Não precisa. Fui lá e desativei, apaguei porque eu podia ficar acompanhando, né? Ninguém ia ficar sabendo, e eu ia poder ver quem ele estava contratando, era o tempo do e-mail, né? Era tudo pelo e-mail. Fui lá e desativei, cara. Não, mas o pessoal desconfiava, com certeza. Mas a gente sempre procurou ter essa isenção, né, para não ter essa questão de mas tu está priorizando teu amigo. Não. O que nós combinar, a reunião, nós dissemos, gente, não vamos falar nada do que foi conversado aqui. Da minha boca ninguém escutava nada. Alguém vazava, mas não era o Celso. Mas tinha às vezes as conversas. Tinha, com certeza. Não diretamente para mim, mas a gente escutava, né? Sim. Tá, Celso, tu disse que comprava as camisas do São Luís e dá para os teus filhos. Essa coisa do São Luís ser vermelho e tu ser tricolor, nunca te incomodou? Não, porque jamais. Sim, mas a maioria não pensa assim. Mas não tem nada a ver. O Inter não é dono do vermelho e o Grêmio não é dono do azul. Eu acho que é aí que tem que ter uma clareza e uma definição bem clara dessas coisas, né? Ninguém se é dona de nada. As cores são universais e são de todos, né? O Inter da Itália é preto e azul, a Internazionale. Sim. Então,
Ninguém se adona das cores. E não tenho nada contra e uso camisa do São Luís vermelha sempre, não tem problema nenhum. E também, eu no Campeonato Gaúcho, eu não consigo torcer para Grêmio e Inter, nem mesmo nas finais entre eles dois, quando acontece. Porque, para mim, o gauchão, ele perdeu um pouco da essência pela diferença financeira da televisão, de quem patrocina, com os clubes do interior. Há uma diferença muito grande e isso causa um desequilíbrio na competição. Com certeza, o Grêmio Inter, os clubes querem jogar a primeira divisão, porque o Grêmio e o Inter vão na cidade e vão trazer torcida. Mas quem vai, muitas vezes, é a torcida das cidades vizinhas, às vezes nem é os da própria cidade, né? Então eu vejo que eu entendo que o gauchão teria que ser remodelado, porque ele está cada vez mais apertado em datas, fica um espremido, né? Um jogo em cima do outro, e aí pouco tempo, e jogou 3 meses, e aí? Agora essa copinha aí está 1 mês e meio parada, não tem jogo, e tem que pagar o jogador, não tem renda, não tem como movimentar o clube. Então eu vejo que tem que ser repensado o gauchão. Tu faria um campeonato que começasse sem a dupla Grenal, que eles entrassem só na fase final? Exatamente. Para ele ficar mais prolongado. Mas isso, começa em março, termina lá em dezembro, ou final de novembro. Eu acho que nesse formato aí a tendência é... A tendência é ir vai cada vez ficar menor, menos clubes, o risco de rebaixamento é maior, e aí eu não vejo futuro no Campeonato Gaúcho nesse formato que está. Tu não vê futuro no campeonato ou não vê futuro para o São Luís também? Para os clubes do interior. Os clubes do interior, exatamente. Tu teme pelo futuro do São Luís, por exemplo, se ele não ganha essa Copa Federação e vai ficar com resultado negativo, e aí começa um gauchão? Eu não sei como é que está a parte financeira do São Luís, mas eu vejo que a copinha ela tem um custo bem elevado, né? Se você vai buscar ser campeão, ela tem um custo. Eu vi que tem vários times se preparando agora para essa fase mais dos mata-mata, né? Imagina se você não ganha, né? Ter a Copa do Brasil ano que vem, a Recopa contra o campeão do ano anterior, do Gaúcho. Então, são receitas que vêm. Mas se você não ganha, você já gastou um dinheiro na frente que talvez vai faltar para o gauchão. Eu não sei como está hoje o São Luís, né? Mas é bem preocupante. Eu acredito que o gauchão, quanto menos clube tiver, mais dificuldade vai ser para se manter na primeira divisão, com certeza. Porque aí você precisa ter investimentos altos e não pode errar. Tem que acertar, porque o campeonato é curto e não tem tempo de fazer muita troca de treinador, de jogador. Não tem. É bem rápido. A chapa de vocês tinha clareza já sobre a copinha, se vencesse a eleição? Nós tínhamos clareza sobre isso, mas ela agora fica em segundo plano. A forma como nós íamos tocar a copinha era totalmente diferente, mas ela não tem importância, porque quem ganhou está fazendo do jeito que eles prometeram fazer. E deixa que seria oportunismo seria oportunismo falar agora, né? Então tem que ser bem ético e dizer que, né, eles estão tocando como eles tinham planejado, prometeram para o associado que votou neles. Isso aí. Então, que agora consigam ganhar, e que é o meu desejo também. Mas fica claro que o investimento nessa copinha foi já maior, já ultrapassou do ano passado, isso eu estou dizendo porque eu tenho informações lá dentro, fui em assembleia, na posse, ali eu vi, né? E que há sim quase uma necessidade de vencer a Copa Federação, trazer essa taça Rei Pelé e ganhar a vaga na Copa do Brasil, e aquele milhão, do contrário, começa torto o 24. Esse é o perigo que se tem, né, com essa risco, copinha. Né? Com a copinha. Se não joga, né, sofre crítico porque é um clube de futebol, se joga e não ganha, pode comprometer. Uma dos grandes legados e que a gente tem que sempre fazer jus, né? O Lauro, quando foi nosso presidente,
ele foi um dos que mais puxou à frente de fazer a parceria com o CFE para termos as categorias de base do São Luís. Eu vejo isso como sendo a grande galinha dos ovos de ouro do São Luís para o futuro. Bem gerido, bem cuidado, bem administrado, isso vai trazer retorno. E o Lauro realmente foi um grande articulador disso, o Lauro Haas, né? Tem que dar um mérito para ele. Eu sempre fui um defensor de ter categoria de base e não tinha pensado na parceria que ele idealizou, porque nós tínhamos um outro formato antes com outros profissionais, né? E se pensava tocar com eles ou tocar próprio, né? E o Lauro veio, foi atrás, pensou, perguntou para nós, que nós aprovamos na hora, vai atrás desses caras e faz parceria com eles, nós vamos te ajudar em tudo que precisar aí. E o Lauro se empenhou, ele, o Tâmbara, né, e o Eloy, e conseguiram fazer essa parceria. Vejo como um dos grandes legados da nossa administração naqueles 3 anos. Lauro Haas, o tempo ainda vai colocar ele no devido lugar, porque ele ficou marcado por entregar aquela carta num domingo à tarde para o Machado, né, em meio a um período assim atribulado, né? Mas tem essa do amador, da base, né? Tem uma ideia e um avanço na profissionalização de alguns setores. É isso que eu ia dizer agora. Então, esses 3 anos da nossa administração teve avanços muito significativos. Primeiro, se manter na primeira divisão ali, com aquela confusão que deu da pandemia. Ficamos na primeira divisão, com metade da cota, né? E aí, mesmo assim, fazer com que o São Luís tivesse crescimento, evoluísse, com patrimônio, profissionalismo em refeição, alojamento, né? Os vestiários foram feitos naquela época, né? Muita coisa se mudou no São Luís para melhor. E ainda as categorias de base. Então eu vejo que, como tu disse, o tempo vai colocar o nosso presidente, o ex-presidente Lauro Haas, no seu devido lugar, com certeza. Teve depois aquela saída ali, que também deixou um vácuo, né? Mas o período que ele foi presidente ali conosco, que eu estava junto, realmente ele fez coisas novas e levou o São Luís para um outro patamar, com certeza. Celso, com toda essa clareza que tu tem em relação ao futebol gaúcho e à gestão, tu diria que o São Luís ou o futebol do interior poderiam enfrentar ou fazer uma conversa diferente com a Federação Gaúcha de Futebol, ao contrário de hoje, né, vou exagerar aqui, chegar lá e só assinar embaixo do que dupla Grenal já decidiu e Juventude já foram chamados antes, né? A gente viveu isso muito isoladamente e com alguns prejuízos, né? Quando Ângelo Carré se rebelava numa reunião que eu acompanhava com Emílio Peronde de presidente da federação, e aí vinha uma certa represália, né? Conversar de outra forma com Oxman, articular o interior para esse gauchão mudar, ou isso está em outro patamar, essa tomada de decisão passa pelos que movem o dia a dia do futebol na CBF, o peso que ainda tem no Veleto e com esses dirigentes. Tem um olhar para isso, Celso? Assim, Luiz, eu não sei se tu lembra, o Locke, aquele que era presidente do São José, sim, ele criou uma associação dos times do interior, né? Não se reúne mais, eu acho. E ali, e ali iniciou um processo de que os times do interior estavam se juntando mais. E o Noveleto em cima daquilo, exatamente. Eu não estava bem por dentro, porque eu era do Conselho Fiscal na época, sim, né? Mas eu escutava isso lá, né? E eu me lembro que o Locke era um grande articulador de que as equipes do interior se juntassem mais,
que pensasse em si e não na sua parte, né, que iam receber para poder pagar as contas, né? Eu não sei se tu já entrevistou o Locke ou não. Várias vezes. Ele sempre Aqui não, né? Mas na rádio, sim. E ele dizia, enquanto não criarem um consenso de classe de clube de futebol do interior para se defender, para criar condições para jogar o gauchão, vai ser sempre essa tristeza, essa lamúria que está aí. Não vai mudar. Então, começa pelos clubes do interior, Luiz. Teriam que alguém conseguir juntar eles, né, numa mesa e discutir o que é que vamos fazer para melhorar o futebol do interior. Porque o Grêmio e o Inter ali, eles têm recurso para isso. Porque se Grêmio e Inter fossem depender só do sócio de Porto Alegre, eles também estariam quase que na mesma situação que os clubes do interior. Mas o que eles têm é todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o Brasil todo tem sócio de Grêmio e Inter. Eles construíram isso. Mérito para eles. Mas os clubes do interior também precisam fazer isso. O São Luís também tem mérito. Hoje o São Luís acho que é um dos clubes que mais sócio tem no interior do estado. Né? Nós chegamos no nosso período ali, acho que mesmo na pandemia nós estávamos com 1.400 sócios pagantes na pandemia sem assistir um jogo, né? Então eu acho que hoje até deve estar com mais sócios. Então se não se reunir, se não ter aquele consenso de classe, como eu disse, e ver o que nós queremos para nós, não vai sair dessa mesmice que está aí. Um presidente saindo, como no Brasil de Pelotas, o Aimoré também está sem presidente, né? O Santa Cruz agora ganhou a divisão de acesso, mas o presidente já disse que larga, né? Então, vejam só, se não se juntar e não construir um consenso entre eles do que se deseja para o interior, vai ser sempre esse choro. Tu tem boa recordação em citar o João Locke, né, que era quem articulava, mas um dia ele até me falou, estamos fazendo as reuniões na federação para que o Noveleto não continue desconfiando de que aqui tem alguma coisa de puxar o tapete dele. Então as reuniões eram lá, numa das salas daquela nova federação, né, construída lá, não mais na Travessa Leonardo Truda, e para ele não ficar com essa desconfiança de que tinha algo sendo tramado contra ele, né? E essa questão aí na democracia não pode ter esse negócio de estar tramando. Eu acho que o que tem que se construir é o bem comum, o bem para todos, o bem para o torcedor do interior, para o clube do interior, né? Para o clube da capital, né, ter condições de enfrentar os outros clubes do centro do país, do continente e do mundo, mas os times do interior precisam sobreviver. Da forma como está, eles só passam o chapéu. Né? Aqui o São Luís, eu vi ontem ou hoje, começou uma rifa. Nós já tínhamos prometido na época que talvez não se devesse mais fazer rifa. A gente falava até e ouvia sobre a extinção das rifas, mas acaba sendo uma alternativa ainda. Com certeza, é que eu disse antes, é passar o chapéu, né? É do que vive os clubes do interior, né? Eu vejo que no tempo do Lauro, a gente foi a Pelotas, a gente estava conversando com o presidente lá, o seu Schneider, né? Ele dizia, olha, se eu não colocar dinheiro aqui, o time não anda. E caiu naquele ano ainda, né? Para te ver como é difícil, né? Ele sozinho tocando o Pelotas, para ele dizer, olha, tem em torno de 150, 200 sócios que me ajudam com pouco, mas o restante sou eu que coloco. E a torcida ainda vem contra mim, ele é um do que tomou o soco, né? Levou o soco. Da torcida. A torcida organizada. Dita torcida. Então eu vejo que os times do interior precisam se organizar coletivamente, definir uma pauta, né, do que é bom para nós, quanto que seria para nós cobrir nossa folha, nossa despesa. Tem clubes que... Olha o São Luís viaja muito, porque ele é o mais distante quase de todos, né? O ano passado, o ano retrasado, a gente foi 2 vezes a Pelotas e uma vez a Caxias.
e uma vez a Porto Alegre. Então é muita estrada, né? O Rio Grande não parece ser tão grande, mas para o São Luís ele é grande, né? Então eu vejo que realmente o gauchão precisa ser repensado de forma diferente. Muito bom. Bom te ouvir, Celso. Boas ideias aqui no canal. A gente pode fechar com um olhar teu para a cidade de Ijuí, para esse município e a presença tanto das diferentes modalidades esportivas, do São Luís, um gaúcho fazendo 80 anos. Que olhar tu tem para essa cidade que agora também pratica e cada vez mais pádel? Sabe que tem grupos de futebol society que não juntam mais 10, 12, porque 3 ou 4 debandaram para o pádel, né? Tu vê uma cidade assim que é do esporte, uma cidade que com seus ciclistas, seus corredores de rua, que olhar tu tem para essa nossa cidade, que tem um time de futebol na primeira divisão, que tem uma associação de corredores, né, que se mantém, tem a corrida do final de ano, município apoiando. Ijuí, não vejo assim que o poder público tenha muita participação nisso, mas o esporte ele sempre teve na veia do povo ijuense, ele vem desde berço, né? E claro, em alguns momentos o poder público também contribuiu, mas Ijuí tem realmente uma vocação para o esporte, né? E nós temos aí várias modalidades, como tu mesmo citou, né? E eu sempre que sou do futebol, né, e acompanho o futebol, gosto muito. Ter o São Luís na primeira divisão, eu que viajo, vou em outras cidades, que alegria vocês terem o São Luís lá, né? Vou a Santa Rosa, que saudade. É assunto. É assunto. Qualquer cliente que eu chego lá, ele diz, ontem o São Luís jogou, né? Quando tem o gauchão. Então, é muito gostoso de fazer isso, né? Tu vai a Cruz Alta, né? Passa na frente do estádio do Guarani, retiraram as lâmpadas, não tem mais muro, né? Estão tirando tudo. O Nacional está abandonado, né? Hoje passei, quando vinha para cá, passei na frente do Estádio Nacional, está abandonado lá. Estão tentando montar um tal de Cerco Cruzal, mas está fechado lá, nem sei se estão tentando ou não ainda, né? Então o Ijuí está de parabéns ter o São Luís na primeira divisão. E eu torço muito também pelo nosso futsal de Ijuí, Luiz, porque a gente que foi cria, foi um dos pioneiros aí do nosso futsal de quadra, né? Porque teve o nosso futsal anterior, que era na quadra de cimento, e que teve grandes atletas, grandes times também. Isso. Né? Mas nós que somos oriundos de ginásio, de ginásio já, eu torço muito para que Ijuí tenha um time na primeira divisão do nosso estado aqui no futsal também. Assim como nos outros esportes. E vejo também que Ijuí tem essa vocação para ter clubes, ter entidades do esporte. Nem agora o ciclismo, né? Como a gente tem que cuidar no asfalto quando tu está viajando, não só